Esse vídeo é para você que está na etapa de publicar sua camiseta na plataforma Montink e ainda não fez isso ou já fez e teve aquele famoso erro que a sua imagem deve ter 300 dpi, mesmo ela já tendo. Então nesse vídeo nós vamos criar uma estampa bem simples e exportar ela, verificar se ela tem 300 dpi e fazer um upload de forma que a plataforma vai aceitar. E antes de mais nada, só respondendo a dúvida de por que ela precisa de ter 300 dpi o tempo inteiro, vocês vão entender isso melhor, mas é porque na hora da impressão da sua estampa na camiseta, ela precisa de ter uma resolução, as configurações da imagem precisam estar corretas para a máquina que vai imprimir a camiseta fazer a impressão correta e não diminuir a resolução, senão a imagem vai ficar horrível, vai ficar pixelada e não é isso que a gente quer uma camiseta com uma boa qualidade, beleza? Então vamos lá. Aqui na página de enviar a camiseta, eu tô com ela aberta, ele vai dar o formato da imagem pra gente, tem que ser em PNG, em 300 dpi, no tamanho de 29,7 centímetros por 42 centímetros, que é uma folha A3 na vertical. Eu vou abrir aqui o Photoshop CC 2019 e vou clicar em Create New para abrir, para criar um novo arquivo. E eu vou copiar todas essas resoluções que ele falou pra gente aqui. Então, aqui do lado direito, ele vai me dar algumas opções. Eu vou mudar isso aqui para centímetros para a gente colocar exatamente essa resolução que está aqui, que é 29,7 por 42 centímetros. Então eu tenho aqui uma folha A3 vertical, ele até colocou orientação aqui. E a resolução eu vou colocar em 300, que são os famosos 300 dpi. Então eu vou clicar aqui em Create e o Photoshop já vai abrir para a gente um modelo aqui, que é o que nós vamos colocar a nossa estampa. E esse modelo, a resolução, o tamanho dele, vai ser mais ou menos o que vai ficar aqui no meio da minha estampa. Tá? Então, quando a gente fizer o upload, vocês vão ver que ele vai ficar aqui. Então, se eu quiser colocar um desenho logo aqui em cima no peito, eu tenho que colocar ele bem em cima na minha imagem, que é para ele aparecer de acordo. Então, é o seguinte, eu vou criar uma estampa rápida aqui. Eu já vou dar uma dica de um lugar muito legal que vocês podem usar para pegar imagens, para pegar vetores sem direitos autorais e que permitem o uso comercial. E esse site que eu vou mostrar para vocês é o site chamado Pixabay.com. Se vocês pesquisarem aqui em cima por qualquer coisa, tipicamente tem que ser em inglês esse nome, porque esse site está em inglês, e mudar aqui para Vector Graphics, ou para ilustração, ou para foto se você quiser, você vai ter uma gama de resultados interessantes. Por exemplo, eu já abri um aqui, que é essa imagem de um alvo, né, sendo acertado por uma flecha. Uma coisa interessante desse site que eu estou mostrando para vocês, é um bônus aqui, é que aqui está escrito na licença, gratuito para o uso comercial, ou seja, nós podemos vender o que a gente criar utilizando esse logo. Então, no caso da nossa camiseta, nós vamos vender aqui, então é ideal para a gente. E aqui está falando que ele não pede atribuição, ou seja, eu não preciso nem de dizer que eu baixei essa imagem daqui. Então, eu já cliquei aqui em Free Download, mas só mostrando para vocês de novo, se eu clicar aqui em Vector Graphics e digitar aqui Target, por exemplo, ele vai me dar várias imagens bacanas para eu colocar na minha estampa. E todas elas têm um fundo transparente, pelo menos a grande maioria delas tem um fundo transparente. Então, uma vez que eu estou com o meu projeto criado e eu baixei uma imagem dessa, basta eu arrastar aqui para dentro do meu projeto, a imagem já apareceu, eu vou arrumar aqui a resolução dela e colocar ela aqui em cima, porque eu quero um alvo bem aqui em cima, talvez de um lado específico para representar alguma coisa, ou no centro mesmo. Vou deixar no centro. E uma coisa importante que talvez você queira fazer, deixa eu aumentar o tamanho dessa minha imagem para ela ficar mais divertida, beleza. Uma coisa importante que você precisa notar é que o fundo por padrão ele está branco aqui. Qual que é o problema disso? É que na hora de fazer a impressão lá da sua estampa na camiseta, já que o fundo não é transparente, a máquina vai identificar, vai assumir que isso aqui é uma cor e ela vai imprimir isso na camiseta. Não é o que a gente quer. Então aqui no Photoshop eu vou desabilitar ou vou selecionar e deletar, apertando a tecla Delete do meu teclado para deletar o background. E aí vocês vão ver que o fundo vai ficar aqui com esse xadrez, que é para indicar que está em transparente. E agora a hora da grande questão, né, da grande virada. Vamos exportar isso e tentar fazer o upload lá na plataforma Montink. Eu vou clicar aqui em File, vou clicar em Export As e vou clicar em Quick Export as PNG. Aí ele vai me perguntar aonde eu quero salvar. Eu vou
selecionar o meu diretório e vou definir um nome para minha estampa. Vou colocar aqui estampa tutorial 1.png. E é importante estar em .png no final. Vou clicar em salvar e pronto, ele já salvou a minha imagem. E agora a grande questão, se eu selecionar essa imagem que a gente criou, tá em 300 dpi e fazer o upload lá para a plataforma Montink, ele vai dar um erro. Então vou fazer aqui. Então olha só, eu tenho a minha estampa exportada aqui e eu vou arrastar ela aqui para a plataforma Montink. Aí assim que ele fizer o upload, vocês vão ver que vai dar erro, mesmo assim, mesmo estando em 300 dpi. Por quê? O que acontece? Olha só, terminou de fazer o envio e deu erro aqui embaixo. Ó. A imagem deve ter 300 dpi. Por quê? Alguns programas, como Photoshop, etc., na hora de exportar, eles até mantêm a resolução, mas no arquivo da imagem, nesse arquivo aqui final, ele não mantém a informação que a imagem está em 300 dpi. E como eu acabei de falar para vocês, lá no começo desse vídeo, a máquina que vai criar a sua estampa em Silk Digital, ela precisa dessa informação para ter as configurações corretas. Então a gente precisa de assegurar que essa informação dos 300 dpi esteja na imagem. Como nós podemos verificar isso? Eu vou arrastar de volta essa imagem aqui para dentro do Photoshop. Então o meu Photoshop está aqui, eu vou selecionar essa imagem. E é importante vocês arrastarem aqui para cima e não para dentro da imagem que já está aberta, porque senão ele vai colocar a imagem uma dentro da outra. Tem que clicar aqui em cima para ele criar uma nova. Então aparece aqui copiar, eu vou soltar e ele vai criar uma nova aba aqui em cima que tem a minha imagem em PNG. Aqui o nome está estampa tutorial 1.png. E agora olha só que interessante. Se eu vir aqui em Image, clicar em Image Size, vocês vão perceber que as resoluções aqui vão estar completamente erradas, não vão ser as que nós colocamos lá inicialmente. Exatamente porque o Photoshop ou alguns outros programas, eles na hora de exportar alteram isso de acordo com o que a gente está fazendo. E nós precisamos garantir que essa resolução esteja correta. Então vou mudar aqui de novo para 300 dpi e aqui em largura e altura eu vou colocar mais uma vez esse tamanho aqui de 29,7. Então vou colocar aqui 29,7 e a altura aqui eu vou colocar 42, que é a resolução que está especificada aqui. Feito isso, vou clicar em OK. O Photoshop vai calcular aqui a nova imagem e eu vou dar o Ctrl S para salvar por cima da imagem anterior. Então apareceu aqui salvando, ou posso clicar aqui em File e clicar em Save. E agora, se eu selecionar essa imagem, ela ficou até, muitas vezes ela até fica mais leve depois que a gente faz isso. Então essa aqui tem 400 KB, então tá bem levinha. E eu arrastar aqui para dentro, então eu vou clicar em remover arquivo, para remover o que a gente fez anteriormente. E eu vou arrastar um arquivo novo para cá. Então, ó, tá aqui a minha estampa, vou arrastar ela. Ele vai fazer o upload. Vai aparecer essa janelinha falando que o arquivo foi enviado e olha só que legal, agora a nossa estampa já foi carregada para cá e não deu nenhum tipo de erro. Esse erro que estava aqui é da imagem anterior que eu coloquei e a gente pode prosseguir com a criação aqui da nossa estampa, né? Eu vou selecionar as minhas cores principais e etc. Então, ó, eu vou selecionar a cor que mais fica legal com esse desenho aqui, no caso a branca. Eu posso selecionar as outras cores, definir o meu preço da minha camiseta e prosseguir aqui com a criação. Então aqui embaixo eu vou definir o título da minha estampa, no caso eu vou colocar o título como alvo. Aqui eu tenho categorias, para eu categorizar e ficar mais fácil de encontrar as minhas estampas, então eu posso colocar, por exemplo, a categoria artística, porque isso aqui é algo bem artístico, e escolher as outras categorias aqui de acordo com aquilo que eu achar que faz parte. Então, se eu estou fazendo uma estampa de jogos, de esporte e etc., eu vou marcando aqui. No máximo, 3 categorias, beleza? E por último, eu posso colocar uma descrição da minha estampa, para eu falar o que isso representa. Talvez eu coloquei uma frase legal de algum artista, então vou colocar aqui, eu coloquei um desenho que tem algum significado e eu vou colocar o nome, a descrição aqui. Eu recomendo que você coloque uma descrição bem legal, porque muitas pessoas olham a descrição da estampa antes de comprar a camiseta, então é legal vocês colocarem. Aqui no meu caso eu vou colocar só alvo
para mostrar para vocês. Eu vou ter que, aqui eu tenho os termos de serviço da Montink, eu vou clicar em li e aceito os termos e vou clicar em publicar estampa. E essa mensagem vai aparecer e logo em seguida a sua estampa vai ser publicada e já vai estar disponível para você compartilhar com as pessoas. Então eu tenho aqui a imagem da minha estampa, o preço, aqui para o seu cliente simular o CEP, escolher a opção de tamanho e, claro, fazer a compra. A descrição da sua estampa vai sair aqui embaixo, então no caso está escrito alvo aqui, que é o nome que eu coloquei. Então, bem fácil e já vai funcionar. E você pode copiar esse link que está aqui em cima e enviar para as pessoas para elas comprarem a sua estampa, beleza? Então, galera, esse é o segredo para você exportar a sua estampa para a plataforma Montink sem aquele erro dos 300 dpi. Então, sempre que vocês terminarem de exportar a imagem, volta com ela para o Photoshop, clica aqui em Image Size e redimensiona novamente para garantir que a resolução vai ser preservada, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.